Saudações prevencionistas, dando continuidade a essa semana de exercícios, né? Vamos terminar mais um exercício nessa aula de hoje. Pessoal, ficar com deficiência de oxigênio. O outro produto, cloroacetaldeído. Então, vamos ver aqui. Então, mediu as concentrações. O trabalhador utilizar no momento da avaliação um respirador facial inteira com vapores orgânicos, mais vestimentas e luvas apropriadas. Tranquilo? Vamos pegar o nome dele aqui para a gente ver. Ctrl C, se houve alguma mudança nessa questão. Então, anexo 11, Ctrl V, não tem. Anexo 12, também não tem. Anexo 13, no anexo 13A, não. Provavelmente tem na americana, então se não houve mudança. Cloro, não. Tá batendo. Vou ver se tirando alguma coisa aqui. Aqui, ó. Achei. Cloro acetaldeído, ok. Não pode ultrapassar de 100, senão pode matar a pessoa no ambiente. Limite de tolerância é valor teto, ó, tá marcado o teto lá em cima, é 1 ppm, é irritante para os olhos e pede uma facial inteira para VO. Limite de tolerância e é irritante para os olhos. Então vamos lá no exercício, ver o que ele fala aqui. Então vamos lá. Então, como a gente viu lá, 1.0, já fiquei até na dúvida. Olha a mudança, não teve. 1.0, olhos e facial inteira. Então, teto e irritante para os olhos. Então, certo até marcar olhos aqui. E uso facial inteira. Então, a gente já sabe que ele está usando facial inteira e é irritante para os olhos. Então, neste caso, como é teto, eu olho individualmente as amostras. Então, meu valor teto é 1. Então, vou olhar aqui. Opa, já passou. Tá? Vou botar o laser aqui para vocês enxergarem melhor aí. Então, ó, vou ver individualmente as amostras. O meu limite é 1. Vou ligar. 1.2 passou, 5, 1.2, 1.3, 1.2, várias amostras passaram. Então, o ambiente é insalubre. Aí eu vou ver se ele faz jus ou não adicional de insalubridade. Então, neste caso aqui, eu preciso um facial inteira para vapores orgânicos. Então, ele usava lá, respirador facial inteira para vapores orgânicos. Então, ele está usando o respirador correto. E se eu pegar a minha maior concentração aqui, que é de 1,5, ó, dividido pelo limite de tolerância, eu preciso do fator de proteção no mínimo de 1,5. A facial inteira, o fator de proteção dela é 100. Então tá tranquilo aqui, ok? Ele é irritante para os olhos, então por isso que é a facial inteira. Precisava usar vestimentas e luvas aqui? Não, teoricamente não, já que ele não é absorvido pela pele, tá certo? Exercício 14. Vamos lá. Álcool N-butírico. Beleza, vamos. O trabalhador utilizar no momento da avaliação, não utilizar no momento da avaliação quaisquer EPI. Tá? Então vamos buscar lá a concentração para ver se está batendo. Então vamos ver se álcool N-butírico. Primeiro lá na brasileira, sempre, né? Nexo 11. Não. Deixa eu só dar uma deletada, deixa só N-butírico, não butírico. Álcool N-butírico, porque às vezes o nome confunde. N-butírico, teto e pele. O limite de tolerância é 40, grau de solubilidade máximo. Tá? Só já que tem aqui, vamos ver na americana aqui. Falam que às vezes não bate alguma coisa na hora de escrever ali, aí. Butírico. Éster, não. 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 Éster butírico, não. Acetato, lá. Olha lá, álcool butírico. Aí fala do brasileiro que é 40 e teto, mas ele é pele também. Americana é 20 ppm. Irritante para os olhos, usar facial inteira para vapores orgânicos. Então, vamos ver lá. Então, 40 brasileira, 20, teto pele, aqui teto é VO, certinho. Beleza, vamos colocar em modo de apresentação para ficar maior aí para vocês enxergarem. Vamos lá, então. Então, o limite de tolerância está certo aqui, ó. Então, como ele tem marcado teto na brasileira, então já olho individualmente, ó. Meu limite é
40 na brasileira. Opa, em cima, nenhuma ultrapassou. Tá bem próximo, ó. Tem duas aqui que tá muito em cima, ó. 37 também, ó. Mas não ultrapassou. Tranquilo? Aí você tem um problema. Ela não ultrapassou via respiratória, que o valor é teto pele. Porém, a pele, o trabalhador não utilizava no momento da avaliação quaisquer EPI, porque a brasileira ainda fala que ele é pele. Eu tenho que proteger a pele do trabalhador. Tá certo? Tranquilo? Então ele teria que estar usando o quê? Uma máscara facial inteira para vapores orgânicos, macacão, luva e bota. Então, neste caso, o trabalhador faz uso adicional de insalubridade de grau máximo. Tranquilo? Vamos lá. Propileno. Propileno também é um gás. Vamos lá. Asfixiante simples. Fala que na americana que usa um SA e o 500 ppm é o limite máximo que pode ter no ambiente. Então, se fez aqui 5 avaliações, as 5, 1, 2, 3, 4, 5, né? Todas bem abaixo aí do TLV americano, mas eu tenho que seguir a brasileira, tranquilo? Que ela fala que é um asfixiante. Se fala que é um asfixiante, eu olho a concentração de oxigênio. Lá, o trabalhador não utilizar no momento da avaliação quaisquer meios de proteção. O nível de oxigênio no momento da avaliação é 19,5. Então é permitida a atividade. Por quê? Está 19, acima de 19,5. Então a atividade é permitida. Só que tem que monitorar sempre, né? Porque é um problema. E a gente fica mais seguro, por quê? E segundo a americana, é 500 ppm o TLV. Então, se está bem baixo o valor assim, tá tranquilo. Mas eu tenho que monitorar o oxigênio sempre lá, para não ter perigo de asfixia, tranquilo? Óxido nitroso. Vamos lá. O trabalhador não utilizava no momento da avaliação quaisquer EPI. No Brasil também, lá, é um asfixiante simples. Na americana, ele já 50 ppm. E tem que usar suplemento de ar. Vamos ver de novo. Opa. Então, neste caso, essas concentrações me diz alguma coisa? Não. O que me diz é o quê? Se ele estava usando ou não o quê? Um equipamento autônomo, alguma coisa. O que me interessa aqui é verificar o quê? Qual que é a concentração de oxigênio, tá certo? Só para confirmar para vocês, vamos lá. Vamos lá no óxido nitroso. Verificar aqui que no anexo 11, o nitroso. Aqui, ó. Óxido nitroso, N2. Ó, ok. O outro é nítrico, né? Ó. Então, ele está marcado como asfixiantes. Tranquilo? Se eu for pegar a americana. Vou tirar um aqui para nitroso. Óxido nitroso. Então, ele tem um limite de tolerância, para você ver, ó, de 50 ppm, adsorventes, ou seja, carvão ineficaz, asfixiantes simples também, né? E recomendado suplemento de ar aí, SA. Tá? Então, tá aqui o SA. Beleza. Voltamos aqui ao exercício. Então, o que a gente verifica aqui é ele é um asfixiante simples, não é isso? A CGH tem um limite de tolerância, mas também fala que é um asfixiante, que acima de 50 é problema. Então, aqui, para a gente, for ver 50, estaria tranquilo, mas já que no Brasil, o anexo 11 da NR15, ele fala em asfixiante simples, então, nesse caso aqui, é permitido que o trabalhador trabalhe? Não, por quê? O trabalhador não utilizava no momento da avaliação quaisquer meios de IPI. Esse é o problema? Não. O problema é que eu desconheço a concentração de oxigênio. Lembra que acima de 19,5 é permitido, abaixo de 19,5 não é permitido. Então, faltou aqui a medição de oxigênio. As concentrações não me interessou muito aqui, não. O que me interessa era ter tido uma avaliação de concentração. Então, neste caso, não é permitido atividade no ambiente. Não se fala em salubridade. Lembrando, asfixiante, o risco é de morte. Tranquilo? É um risco à vida da pessoa. Então, na verdade, eu tiro essa questão. É permitido ou não é permitido? Então, aqui, a gente desconhece essa concentração de oxigênio, então eu proíbo aí a atividade de qualquer pessoa, tá bom?
Aí outro exercício interessante, para a gente pensar aí. Em uma empresa cuja as atividades da fabricação, restauração de baterias, foi encontrada uma concentração de chumbo elementar de 15,12 miligramas por metro cúbico. Gente, isso aqui é uma concentração altíssima, tá? Eu só coloquei aqui para a gente fazer o exercício. Mas vamos fazer aqui, ó. Vamos sair aqui, eu vou pegar chumbo aqui, ó, que é o erro das pessoas, ó. Ctrl C. Cadê a americana aqui? Vai lá na americana, coloca direto na americana, tá aqui chumbo. Vamos lá em chumbo. Acerniato, chumbo elementar, tá aqui. Ok? Então ele diz que é 0,1 o valor no Brasil. Ah, é verdade? Então vamos lá. Chumbo aqui no Brasil. Então tá aqui chumbo 0,1 miligramas por metro cúbico e grau de salubridade máximo. Tranquilo? Então, se eu for seguir só o que está aqui, eu já veria diretamente, né? Porque deu uma concentração muito alta lá. Não, mas aí eu tenho que fazer o que? Lembra? Vou em todos os anexos. Ctrl V. No 12 tem alguma coisa? Não. No 13 tem alguma coisa? Opa, tem 16 chumbos aqui. Vamos lá. Metalurgia de minérios? Não. Lembrando que o 13, só chamando atenção aqui, insalubres em decorrência de inspeção realizada no trabalho. É apenas o quê? Inspeção, é qualitativo, ok? Mas vamos lá no chumbo. Chumbo, fabricação de compostos carbonados, não. Fabricação de esmalte, não. Fabricação e restauração de acumuladores, pilhas e baterias, contendo compostos de chumbo. Então já é insalubridade de grau máximo, já é devido ao trabalhador, por quê? Fabricação e acumulação de baterias, ok? Então já é insalubre essa atividade. Tranquilo? Então eu tenho que tomar cuidado na hora de selecionar, justamente porque eu tenho... até antes de entrar aqui, vamos lá no... Esqueci de mostrar aqui, no caso de chumbo elementar, tá aqui. Existe um P2 ou um P3. Aí pede para ver ali o comentário I. Então, é um P2 ou um P3. Então, vamos ver por que ele está recomendando um P2 e um P3. Comentário I. Aqui. Comentários. Comentário I. Está aqui embaixo, aqui, ó. Tá? No Brasil, o Programa de Proteção Respiratória 2016 recomenda P3 para TLVs menor ou igual 0,05 ou PFF3, se for menor que 10. A NR15 estabelece limite de tolerância 0,1. Então, de responsabilidade da empresa poderá usar um respirador P2. Tranquilo? Então, P2 é a recomendação. Mas lembrando, 0,05 e 0,1. Por segurança, a gente vai sempre usar lá um P3. Ok? Então, lembrando aqui, ó, vamos lá. Eu tenho um limite de tolerância de 15 pontos, desculpa, uma concentração no ambiente 15,12, coloquei um valor altíssimo para a gente poder fazer um exercício melhor aqui. Então, a atividade é considerada insalubre. Então, no momento da avaliação, o trabalhador utilizava o respirador facial inteira P3VO. Então, PFF3 ou P3 mais VO, vapores orgânicos. Beleza, ó. Então, o anexo 11, que eu mostrei para vocês, ele falava de 0,1, tá? A CGH tem diversos, mas falam do quê? Do P3. Só que a gente tem que seguir primeiro a legislação brasileira, que ela está falando o quê? Atividade qualitativa. Então, restauração, fabricação de baterias está dentro do anexo 13. Então, eu verifiquei lá isso, tá? Então, aí a gente começa a fazer umas contas aqui. Por exemplo, vamos saber se o P3 está resolvendo? Beleza, ele está usando uma facial inteira, não é isso? Está usando uma facial inteira. Então, vamos lá. Fator de proteção requerido, ó, 15,12. Lembrando, é qualitativo, ele tem direito à salubridade, mas é obrigado a empresa fornecer para ele um respirador. Então, vamos verificar aqui nesse caso. Se eu pegar lá a concentração que está no ambiente, dividir pelo limite de tolerância, 0,1, tá? Então, dá o quê? Dá uma máscara com fator de proteção de 151,2. Então, a facial inteira está resolvendo o problema? Não.
Então eu teria que usar um fator de proteção maior, lógico. Gente, isso aqui não é difícil ocorrer, tá? Tem valores altos aqui só para vocês entenderem. Tranquilo? Beleza. Então eu achei o quê? Que eu preciso de uma máscara de fator de proteção 1000. Então vai ser o de ar mandado, demanda de pressão positiva, enfim. A gente vai ver isso, pode ver lá. Quando acontecer esses casos, tem que ligar para a empresa, para a 3M e para outros fabricantes, né? A Drager, entre outras aí, MSA, e verificar qual o melhor sistema de proteção respiratória. Lembrando, gente, nesses casos eu tenho que trabalhar na fonte quando é muito alto, assim. Eu elimino ou minimizo a situação lá na fonte, trajetória, porque no trabalhador vai ser difícil, tá? Imagina o cara trabalhar com ar mandado o dia inteiro, às 8 horas por dia, complicado, né? Mas, enfim, vamos ver o que está na recomendação aqui. Aí, P3. Lembrando que, se eu pegar lá, por exemplo, deu uma concentração de 15,12, ok? Então, 15,12. Vamos só imaginar, se ele estivesse usando um P1. O P1 protege contra 80%, então passa 20, ok? Então, eu vou fazer isso aqui, ó, vezes 20%, igual, então, 3, alguma coisa. Então, olha o meu limite aqui, meu limite de tolerância é 0,1. Então, tá aí acima. Mesmo usando, às vezes, um respirador correto, estaria acima, tá? Vamos lá, no outro. Se ele estivesse usando um P2, então o P2 passa, ele segura 94, passa 6%. Então, 15,12 vezes 6%, então estaria passando 0,9. 0,9. Lembrando que o nosso limite é 0,1, ou seja, ele estaria acima. Então não poderia usar o P2. Beleza, vamos usar o P3, ó. Até a conta aqui já, ó. Mas vamos lá. 15,12 vezes, se ele segura 99%, então passa 0,1. Então, vezes 0,1%. Então, dá lá 0,1512. Ou seja, aí meu limite é o quê? É 0,1. Tá dando 0,01. Então, tá abaixo do limite. Então, um P3 resolveria meu problema com relação à concentração, tá? Portanto, não precisaria usar VO aqui, tá? Mas eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que baixar essa concentração aqui para que meu limite aqui, ó, do fator pessoal da máscara esteja dentro dos limites. Lembrando que ele já vai ter direito ao adicional de sobriedade, porque é uma avaliação qualitativa, mas eu tenho que trabalhar nisso aqui, ó. Então, tem que baixar isso daqui muito para poder não ter problema. Então, eu tenho que abaixar isso aqui, ó, abaixo de 10. Eu baixando abaixo de 10, eu vou ter aqui em torno de 100, menos de 100, né? Um fator de proteção aí. A gente vai encerrar essa semana aqui. Deixa eu só parar a apresentação aqui para a gente conversar aqui aí. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar essa semana os exercícios, vou colocar lá acho que uns 5 exercícios pelo menos alguns exercícios parecidos com esse aqui para vocês fazerem, mas fica a dica novamente aí, para que vocês não tenham problemas, verifica sempre essa questão do que pega a apresentação do PowerPoint, né? O arquivo PDF da minha apresentação, eu coloco lá. Então, vocês vão verificar que vai estar na semana. Como eu estou gravando a aula da semana aqui, ainda não vai aparecer, tá? Mas vamos lá, higiene. Aí, agora vocês vão conseguir ver. O que eu disse é o seguinte, ó, que aqui na semana, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui a semana 3, tá? Então, eu estou gravando aqui para a semana 4, mas vamos lá. Vai estar aqui as aulas, ó. Por exemplo, aqui, ó, aula exercício 7. Vai estar aqui essa semana, aula exercício 8. Então, você clica aqui, abre esse exercício, ó. Se for o caso, tampa aí a resposta dos exercícios aqui, ó, tá? Você só pega aqui o quê? O nome e esses dados aqui, ó. Então, verificar lá, amônia, tá? E pega aqui os dados e você faz exercício. Depois você vem aqui, confere, tanto aqui na apresentação que está pronta dos exercícios, como também faça eles
lá na... Faça eles também, tanto ele presencialmente. Então, gente, se você não pegar papel, caneta, calculadora e esses arquivos que estão disponíveis para vocês essa semana, vocês às vezes não vão conseguir acompanhar. Então, quer realmente aprender aí, vamos pegar na ponta firme aí, vamos fazer essas coisas aí e vai estar todo mundo craque. Lembrando, né? A gente tem nosso encontro semanal, tá lá para vocês tirar dúvidas, tá? Então, tirar dúvidas sobre esse tema. Então, para a gente trabalhar nisso daí, tá ok? Mas, então, gente, boa semana, bom exercício para vocês e a gente volta a conversar na live dessa semana, tranquilo? Então, um grande abraço aí, o grande arquiteto do universo abençoe todos vocês aí. Fique com Deus.